Eu falo que um líder, ele sempre surge numa necessidade. E a Bíblia está cheia disso, né? Quando precisou de Sansão, Deus fez levantar Sansão. Quando precisou de um líder, Deus fez levantar Samuel. Quando precisou de um rei, Deus fez levantar Davi. Quando precisou de um profeta, Deus fez levantar Jeremias, Ezequiel, Isaías. E quando precisou de alguém que preparasse o caminho para Jesus, Deus levantou João Batista. Quando precisou de um apóstolo para os gentios, Deus levantou o apóstolo Paulo para que pregasse aos gentios, porque sabia que, por mais que os 12 discípulos tenham vivido com Cristo e ouvido do próprio Cristo, que não era só para os judeus, mas para todo mundo, eles ainda não tinham em seu coração aceitado isso. Então foi necessário levantar o apóstolo Paulo para poder alcançar esses povos e o evangelho chegar até nós. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui para mais um Jesus Mais podcast. E hoje eu estou recebendo aqui um amigo, pastor Davi. Pastor, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, tá bom? O Wellington, é um prazer nosso estar aqui colaborando com vocês, né, fazendo parte desse projeto, que é um projeto interessante, levar Jesus para as pessoas através das redes sociais. E a você que está nos assistindo, que Deus possa falar com você através desse podcast. Amém, pastor. Mais uma vez, brigadão aí por ter disponibilizado esse tempo pra gente trocar essa conversa aqui, tá bom? Amém. Pessoal, tenho certeza que vai ser edificante, tá bom? Fica ligadinho aí, porque tenho certeza que vai ser coisa boa pra você. Pastor, queria começar conhecendo um pouquinho da sua história. O senhor é nascido e criado na igreja? O senhor se converteu depois de algum tempo? Como é que foi sua caminhada cristã até hoje? Eu nasci em um berço cristão, eu tive essa vantagem, podemos dizer assim. Meu pai e minha mãe se conheceram e já eram cristãos na época, né? Já eram evangélicos, em Belém do Pará. E aí eu já nasci em um berço cristão, já. E cresci, mas eu me lembro que aos 9 anos de idade eu tomei a minha decisão por Cristo. Então foi com essa idade que eu fui até a frente da igreja, aceitei a Jesus e de lá para cá tenho vivido tempos extraordinários na presença de Deus. Então eu tive a vantagem de nascer em um berço cristão e de desfrutar disso desde muito cedo dentro de casa. O senhor nasceu no Belém, ficou lá mais ou menos até que idade, lá antes de vir pra cá? Eu vim de lá bem novo, eu vim de lá com 9 meses de idade, né, aqui para Brasília. Meus pais vieram para cá, veio primeiro minha mãe, grávida da minha irmã, e depois veio meu pai, e aí nós ficamos um pouco, na época era uma cidade bem, bem humilde, ficava perto de São Sebastião, Agrovila, e depois meu pai e minha mãe foram para o Varjão, que é onde eu cresci. A maioria da minha vida, parte da minha vida foi lá. Então o senhor, desde os 9 anos pra cá, sempre com Deus, não chegou mais a desviar, não chegou a sair, não chegou a sair da presença do Senhor mais não. Depois que aceitou Jesus ali, que o senhor lembra dos 9 anos, firme e forte aí. Eu tive um tempo em que eu estava até indo na igreja, mas eu estava andando com algumas pessoas, né, e frequentando alguns lugares desagradáveis, né. Então, assim, eu até ia para a igreja, mas eu estava naquela época meio conturbado. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, estava bem, bem complicado, e aí eu tive essa fase de querer experimentar um pouco, né. Cheguei aí em boate, né, mas esses dias, há um tempo atrás, saiu um vídeo da Isa Reis que fala que crente não tem paz em lugar nenhum, né? Eu me lembro de uma época que eu fui a uma boate, e aí o barman, é engraçado, o crente vai na boate, mas nem beber direito não bebe, né? Só vai porque tá com amigos, muitas das vezes. E aí eu cheguei lá e o barman pediu uma bebida sem álcool, aí o cara virou pra mim e falou assim: tu não deveria estar aqui não. Tu deveria estar lá na Esplanada, tava tendo aquele dia do evangélico, lá no show dos evangélicos lá. Aí eu falei, meu Deus, até aqui Deus tá falando comigo que aqui não é o meu lugar. Mas foi só uma fase, não foi muito tempo. E graças a Deus, Deus não permitiu que eu continuasse nesse caminho, né? O senhor acha que esse momento que o senhor passou foi bom para o senhor ver que realmente Deus é o melhor lugar? Porque a gente, muitas pessoas passam por isso, né? Se eu for conversar com alguém, você vai ver que pessoas passam por isso, estar na igreja, e às vezes dá essa desfalecida, dá essa queda, e muitas vezes se sentem culpadas por isso.
né? E talvez eu veja que nem tudo é pro mal. Às vezes você aprende alguma coisa com isso, Assim, né? Se eu conseguiu tirar algumas lições disso nesse período aí, se eu viu alguma coisa e falei, realmente isso aqui não é bom, dá pra tirar lições desse momento? com certeza, eu acredito que tudo na nossa vida serve para nós crescermos, amadurecermos e aprendermos mais. E além disso, sabermos qual é a nossa prioridade, né? Então, esse tempo serviu para eu entender que meu lugar não é fora da presença de Deus. Para entender que a presença de Deus ainda é o melhor lugar para mim e para entender que é muito melhor estar debaixo do senhorio de Cristo, debaixo da vontade de Deus, do que viver a nossa própria vontade. Então, para mim, foi um tempo de muito crescimento e aprendizado, inclusive que hoje serve para que eu possa aconselhar meus liderados, meus jovens da igreja, né, nesse sentido. Não é uma coisa que eu falo muito, né, abertamente, não sou muito de falar sobre isso, mas eu gosto de usar, quando tenho a oportunidade, esse exemplo e dizer, olha, não vale a pena, é melhor servir a Cristo, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado no sentido de ter que renunciar e lutar contra nós mesmos, mas é a melhor coisa que existe. Lutar contra nossas vontades, nossos desejos, na verdade. Às vezes a gente vai aconselhar jovem, e o que Salomão mais fala é você aprender a ouvir conselhos. Lá em Provérbios fala muito sobre você aprender a ouvir conselhos, ter conselheiros. E quando você vai aconselhar um jovem, muitas vezes ele acha que você está querendo... iludir ele, falar que você não conhece das coisas, mas você viveu isso, né? Você viu que realmente não traz benefícios. E é importante os jovens aprenderem a ouvir conselhos, pessoas que passaram, viram que não traz sentido isso. Por mais que a vida com Jesus seja difícil, vale a pena suportar, abrir mão, renunciar, porque, cara, como Salomão disse, é tudo ilusão por aí. Achei interessante porque o pastor pregou domingo aqui na igreja, um pastor de fora, pastor de nada, e ele falou bem assim, ela até citou o Botafogo. Tinha um irmão na igreja com a camisa do Botafogo, né? Aí ele falou, esse irmão aí tá feliz porque o Botafogo hoje é líder do Brasileirão, mas há quanto tempo o Botafogo não dá alegria pro botafoguense? Aí ele falou, há 28 anos. Agora que eles estão sendo líder e podem ser campeão, né? Ele falou, meu Jesus, ele me dá alegria todos os dias. Aí tem gente que vai buscar alegria nas drogas, na bebida, nas festas, e essa alegria é passageira. Sim. Começa ali e depois vai embora, mas nosso Jesus não, todos os dias ele tem uma alegria especial para nos dar, todo dia ele tem algo especial para derramar sobre nós, então isso é extraordinário, né? Isso é viver em novidade de vida, né? O que é novidade de vida? É você ser surpreendido pelo cuidado de Deus em todo momento. Viver em novidade de vida é ter uma nova vida independente das circunstâncias. Saber que nós temos uma nova vida em Cristo e que essa nova vida, ela vai com certeza acarretar em coisas novas sobre nós, em coisas extraordinárias sobre a nossa vida. É viver a realidade do céu já aqui na terra. Então eu sempre falo que viver com Cristo é ser surpreendido todos os dias. Sim. Todos os dias há uma surpresa diferente. Seja na família, financeira, emocional, ministerialmente falando, nós temos sempre surpresas quando vivemos com Cristo. E o senhor é pastor, hoje novo, né? Sim. O senhor chegou a falar pra gente que o senhor tá bem novo aqui. E a Bíblia fala que, 1 Timóteo fala, né, que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. E você vê que hoje em dia, não sei como é que lá na igreja, mas as pessoas pouco falam no pastoreio, nesse chamado Sim. ministerial. Como é que o senhor vê hoje, como é que foi para o senhor escolher isso, aceitar isso e caminhar essa caminhada para o pastoreio? É uma história bem complicada, né? Eu sou filho de pastor, né? Meu pai, eu me lembro que meu pai foi chamado para pastorear uma igreja, eu tinha 12 anos de idade. Né? E aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Eu estava com 12 anos de idade, ele foi convidado para pastorear uma igreja que fica num condomínio próximo ao Paranoá, Entre Lagos. E é interessante, porque eu sempre falo que Deus tem as suas maneiras de nos cativar. Eu estava vivendo uma fase na igreja que nós estávamos, muito interessante. Eu estava acabando de me envolver com a igreja de fato. Com 9 anos eu aceitei Jesus, com 12 anos eu juntei com alguns adolescentes e jovens lá da igreja e nós começamos a fazer um grupo de louvor. A igreja não tinha grupo de louvor, era aquela igreja mais tradicional, tinha só os conjuntos. E aí nós começamos a fazer esse grupo de louvor e aí isso criou um elo muito grande, um elo de busca, de estar na presença de Deus, de orar, de jejuar, de cantar na igreja. E aí meu pai chega com a notícia, meu filho, nós
fomos direcionados a pastorear uma igreja em tal lugar. Aí eu virei para ele e falei assim, pai, o senhor vai sozinho, porque eu vou ficar. Tá. E eu me lembro que meu pai, com todo amor e carinho, virou para mim e falou assim, meu filho, o ministério não é só meu, o ministério é da nossa família. E aquilo assim me cativou muito, porque ele virou para mim e falou assim, eu vou precisar de você lá. Então aquilo mexeu comigo, né? Então eu fui, acompanhei ele, lógico, né? Meu pai teve muita sabedoria. E eu me lembro que com 13 para 14 anos eu comecei a liderar os jovens dessa igreja. Eu liderava jovens de 31, 32 anos e eu com 14 anos de idade. Jovens que já tinham vida sexual ativa, que foram casados, que se separaram, que tinham suas profissões, que eram muito mais velhos que eu. E aí eu comecei a liderar, né? Comecei liderando, mas na época eu nem imaginava em ser pastor. Aí comecei a pregar. Meu pai sempre sabe, falou assim, você quer pregar, meu filho? Então você vai começar a pregar para criança. Aí ele me colocava para pregar para as crianças lá da igreja, aí tinha que contar uma história e tal. E aí eu fui envolvendo, né, nesse chamado de ministração. Aí com 14 para 15 anos eu comecei a pregar mais para jovens. Aí eu me lembro do primeiro convite que eu recebi para pregar fora da minha igreja, pedi liberação pro meu pai liberou, aí eu fui pregar. E eu me lembro que uma vez eu estava em um congresso de carnaval, aquele congresso de jovens de carnaval. Aqueles retiros que tem. Aqueles retiros que tem, né? Inclusive você que está nos assistindo, não menospreze esses momentos. São momentos marcante, né? marcantes na nossa vida mesmo. E eu me lembro que eu tinha 14 para 15 anos e eu estava nesse congresso e veio um pastor de Imperatriz do Maranhão pregar, pastor João Batista. E ele tinha uma classe para pregar. Sabe aquele homem assim que quando tem graça, mas ele tinha muita classe, ele pregava assim com uma classe muito interessante. E aí eu olhando aquele homem pregar, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele pregou em Atos, capítulo 4, versículo 33. E tendo orado, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. E ele começou a falar sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida e como ele nos capacitava para um ministério. E eu me lembro que Deus falou nitidamente comigo que eu seria um pastor. Ele falou, não usou profeta, ele falou comigo, ele colocou no meu coração essa vontade. E aí eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos, né, e falei, Deus, eis-me aqui, 14 anos de idade. E aí até os 19, mais ou menos, eu sempre fui muito ativo na igreja. Mas quando você cresce vendo uma família pastoral, e ser família de pastor não é fácil. Né? É o filho do pastor, é a esposa do pastor, não tem nem nome, né? E geralmente usa esse adjetivo como algo pejorativo, né? Algo ruim. Ó, é a esposa do pastor, é o filho do pastor. É pra apontar, né? Pra apontar. Tipo assim, ó. E aí, eu me lembro que eu tive uma época, nessa época eu já pregava, já estava cursando teologia, eu já era diácono na igreja, se eu não estiver enganado. E aí foi uma fase bem complicada, porque foi uma fase que eu não queria ser pastor, por ver o sofrimento do meu pai muitas das vezes à frente da obra, ver muitas das vezes a falta de honra que tinha para a vida pastoral. Então foi uma época que eu comecei a fugir do ministério pastoral. E eu comecei a não querer ser pastor. E foi uma época que eu fugi. E foi uma época, inclusive, que eu comecei a andar com esse grupo de amigos. E aí eu queria fugir. Mas Deus tem os seus meios e ele sempre nos captura de volta. É igual o Jonas, né? Vem pra cá. Vem pra cá, pro propósito. E aí com 23 anos mais ou menos, eu falei, não, eis-me aqui, eu não vou mais fugir da tua presença, não. E aí com 24 para 25 anos eu fui consagrado a pastor, ainda solteiro na época. E de lá pra cá eu tenho vivido coisas extraordinárias, porque decidi aceitar o chamado de Deus na minha vida. E eu sempre falo que se eu tivesse aceitado antes, eu não teria vivido tantas coisas que eu não queria viver. Então, você que está nos assistindo, é melhor aceitar logo do que fugir, porque viver no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que existe. Tem paz, tem tranquilidade, tem cuidado de Deus sobre a nossa vida. Jonas não precisaria ter passado pela baleia se ele tivesse aceitado logo de cara o convite, né? A missão que Deus tinha para ele. Então, é interessante, quando você aceita aquilo que Deus tem para você. Mas a gente é meio incrédulo, né? O ser humano, ele é cheio dessas fases aí.
É interessante quando você falou sobre a questão, querendo ou não, da responsabilidade de ser filho de pastor, porque eu vejo que muitas vezes pesa sobre muitos filhos de pastores. E outra coisa que você falou interessante também é a questão de ver a dificuldade que um pastor passa. Você acha que talvez isso tenha influenciado muitos jovens a não quererem, talvez, o ministério pastoral hoje em dia, assim, a fugirem desse ramo? Sim, eu me lembro que na minha época, a época que eu comecei mesmo a ser mais ativo na igreja, com 13 para 14 anos, o sonho de um jovem e de um adolescente era ficar na porta. Ele não queria nem pegar no microfone. Ele queria ficar na porta, porque ele viu o obreiro que ficava na porta, então ele se espelhava naquilo. Uhum. Depois ele queria, lógico, né? Não só isso, mas ele queria ficar na porta, depois queria servir uma santa ceia, depois ele queria participar ativamente do corpo de Cristo. E eu acredito que hoje isso tem sido escasso por 2 fatores. Uhum. Né? Nós vivemos uma geração muito egoísta, individualista e presa às coisas materiais. Infelizmente nós somos uma geração assim, nós vivemos uma geração assim. E nós temos nos esquecido de vivermos o nosso propósito. Hoje em dia é mais importante ter dinheiro do que viver o propósito. Sim. É mais importante ter sucesso do que viver o propósito. Uhum. É mais importante estar na crista da onda, ter muitos seguidores no Instagram, no Twitter, no TikTok ou em qualquer outra rede social do que viver o propósito. Então, eu acredito que existe sim a questão cultural de hoje, mas existe também um segundo fator que nós vemos muitos pastores que não estão satisfeitos com o ministério e que jorram isso dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Ser pastor não é fácil, porque o pastor ele geralmente vai abrir mão da sua família para atender alguém da igreja. Uhum. Geralmente o pastor, ele não é um pastor que tem uma agenda assim cronometrada e organizada, porque às vezes surge alguma necessidade que ele precisa atender de última hora e ele precisa ir. Uhum. Né? Uma pessoa que foi internada, um enterro, alguém que faleceu, alguma situação que ele precisa atender. E às vezes ele deixa a família. Né? Então assim, eu sei que não é fácil. Exige renúncia. Uhum. Mas eu procuro sempre pensar que eu estou vivendo o meu propósito. Uhum. E por mais que seja difícil, eu preciso olhar para tudo que Cristo sofreu por amor a mim, a quem eu lidero, a quem está sobre a minha responsabilidade. E em gratidão a Ele por ter me resgatado, ter salvo, eu devolver a Ele a minha vida. É falar como o apóstolo Paulo. Eu me gastarei e me deixarei gastar pelo evangelho. Então eu acredito sim que hoje nós vivemos essas 2 características. Pessoas que estão centradas mais em si mesmos e estão se esquecendo de viver o propósito. E de muitas das vezes nós menosprezarmos o ministério pastoral. Eu falo não só quem é pastoreado, como quem é pastor. Uhum. Né? Quem é pastor, eu vejo muitos pastores que menosprezam o ministério pastoral. Talvez até inconsciente, né? Talvez o fato não proposital, mas inconscientemente por você reclamar ou talvez murmurar ou questionar algumas situações, uma falta de honra. Porque querendo ou não, um detalhe, você é observado. Você como líder, você é observado. Então, a partir do momento que você, numa simples atitude simples, de falar, poxa, que desonra isso aqui, não sei o quê, tem pessoas olhando e falam, tá vendo, o pastor é desonrado. Uhum. Então, inconscientemente, acontece isso aí que o senhor acabou de citar, né? Muitas pessoas observam, o pastor tá sendo desonrado. Sim. Eu não quero isso pra minha vida. Logo fala isso, né? Eu não quero isso pra minha vida. Não, vou liderar, não, pra quê? Acho que esses 2 pontos aí são realmente cruciais. Eu entendo assim que é justamente isso. Às vezes não é consciente, é inconsciente mesmo. Às vezes é pela natureza humana, né, que a gente acaba manifestando essa insatisfação, podemos dizer assim, ou essa questão que aconteceu. Mas assim, eu acredito muito que Deus tem levantado jovens que queiram esse ministério, né, que queiram o ministério pastoral. Por quê? Primeiro porque a igreja tem um dono e a obra de Deus não vai parar. E Deus tem recolhido pessoas que são gabaritadas, pessoas que já têm maturidade e experiência na obra do Senhor. E sempre que isso acontece, uma nova geração tem que surgir. Eu falo que um líder, ele sempre surge numa necessidade. E a Bíblia está cheia disso, né?
Quando precisou de Sansão, Deus fez levantar Sansão. Quando precisou de um líder, Deus fez levantar Samuel. Quando precisou de um rei, Deus fez levantar Davi. Quando precisou de um profeta, Deus fez levantar Jeremias, Ezequiel, Isaías. E quando precisou de alguém que preparasse o caminho para Jesus, Deus levantou João Batista. Quando precisou de um apóstolo para os gentios, Deus levantou o apóstolo Paulo para que pregasse aos gentios, porque sabia que, por mais que os 12 discípulos tenham vivido com Cristo e ouvido do próprio Cristo, que não era só para os judeus, mas para todo mundo, eles ainda não tinham em seu coração aceitado isso. Então foi necessário levantar o apóstolo Paulo para poder alcançar esses povos e o evangelho chegar até nós. Então, eu acredito sim que devido à necessidade, muitos pastores vão surgir e uma nova geração tem se levantado. Então, Deus, eu creio também nisso. Tenho certeza que Deus há de tocar corações, moldar corações, tocar nessa juventude aí para que eles possam cada vez mais ter sede de vontade. E qual o papel, qual a importância que o senhor vê, pastor, de você ter sido treinado, discipulado por alguém? Porque o senhor falou que Deus vai levantar pessoas, mas Deus sempre coloca pessoas para ensinar outros líderes novos, né? Igual, nós podemos citar aqui que Moisés, ele treinou praticamente Josué ali, passou um tempo discipulando, Paulo treinou Timóteo. Qual é a importância do discipulado na sua vida para você chegar no pastoreio? E qual a importância que o senhor vê dos pastores de hoje treinarem novos líderes para amanhã? Sim. Como é que o senhor vê esses 2 pontos aí? Vamos lá, eu falo que crescer num lar cristão e sendo filho de pastor, existem pontos fortes e pontos fracos, né? Um dos pontos fortes é que você começa a enxergar na experiência do seu pai coisas que você pode não repetir ou que você pode repetir dentro do seu pastorado. Então, eu falo que meu primeiro discipulador é o meu pai, pastor Ivan. Ele com certeza vai assistir esse podcast. Um abraço para ele, para minha mãe também, Isabel. E eu sempre fui discipulado pelo meu pai. Eu me lembro que uma vez, quando ele pastoreava essa igreja, que era lá no Entre Lagos, eu tinha uns 15 anos mais ou menos. E aí meu pai estava indo para uma reunião de obreiro, ele me colocou dentro do carro e falou assim: meu filho, eu quero que você seja auxiliar de obreiro. Aí eu perguntei: é mesmo, pai? Que bom. Aí ele: mas antes de você aceitar isso, eu quero que você abra a sua Bíblia, isso dentro do carro, em 1 Timóteo capítulo 3 e lê do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Aí eu li o texto, depois que eu terminei de ler o texto, ele virou para mim e falou assim: você aceita seguir todas essas instruções do apóstolo Paulo para ser um obreiro aprovado? Aí eu falei: meu Deus do céu. E aí eu me lembro que isso me marca até hoje, e eu falei: não, eu aceito. Então meu primeiro discipulador foi meu pai. Ao longo do caminho eu tive muitos outros discipuladores. Eu tenho o irmão Luiz Fernando, que hoje está longe de mim, a gente tem pouco contato, mas foi um homem que me ensinou muito sobre a área de ser mestre. Então ele me ensinou sobre a necessidade de estudar, de se aprofundar, de ler, de sempre estar se atualizando dentro da palavra do Senhor, no sentido de procurar conhecimento, escavar mesmo. Então foi um discipulador. Eu tenho um amigo que é um discipulador mais de perto também. Eu tenho um pastor que ele faz um acompanhamento comigo uma vez por mês, pelo menos. Eu sento com ele, converso com ele, falo das minhas dificuldades, falo dos meus problemas, ele ora comigo, eu oro com ele, e é muito bom. Então, assim, tem importância porque a Bíblia fala que nós não estamos aqui para caminhar sozinhos, né? Se Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, pegou 12 discípulos para caminhar com ele, porque ser discípulo é caminhar com Cristo, é seguir os seus passos. Não só para treiná-los, mas porque ele precisava às vezes, e talvez os evangelhos não trazem isso, mas eu acredito que de vez em quando Jesus falava algumas coisas com os discípulos, se abria com ele na sua humanidade, né? Contava com eles, né? Contava chamou com eles para orar com ele. Isso, naquela parte que ele fala, vocês não conseguem nem orar comigo, ele estava revelando o coração humano dele para os discípulos. Então a gente muitas das vezes pensa que Jesus foi um líder engessado, um líder... Não, eu acredito muito que Jesus brincava, chamava Pedro por apelido, Tomé, ô seu incrédulo, como é que você tá? Então assim, eu acredito muito nisso, né? Que Jesus ele tinha essa convivência, e ser discípulo ou viver esse discipulado é ter essa convivência próxima. Então assim, eu tive isso,
E eu acredito hoje que há uma necessidade de se discipular. Sim. Eu sempre falo isso e eu vou repetir aqui. Quem me conhece, me acompanha, já sabe que eu falo muito isso. O Brasil não será mudado por uma eleição de um político. O Brasil não será mudado quando o STF ou qualquer coisa cair, ou sei lá, qualquer coisa assim como se tem falado. O Brasil vai ser mudado quando aqueles que possuem a identidade de Cristo manifestarem em seus relacionamentos, em sua vida, em seus posicionamentos, em tudo, a essência de Cristo. E como é que essas pessoas vão se manifestar? Vão manifestar o caráter de Cristo? Só tem um jeito, sendo discípulos de Jesus. Então eu acredito muito que o apóstolo Paulo falou é muito necessário para os dias de hoje. Qual é a necessidade? E aí, o que o apóstolo Paulo falou para o jovem Timóteo? Aquilo que aprendeste de mim, ensina outros homens. Então, o que ele estava querendo dizer? Olha, você teve um tempo de aprendizado comigo, agora chegou o tempo de você, sendo pastor de Éfeso, ser também ministrar também a outras pessoas. Então, o ciclo de discipulado é esse. Então, existe essa necessidade, por quê? Porque a gente precisa que o caráter de Cristo seja manifestado. E isso só acontecerá quando nós pararmos para discipular, para cuidar de pessoas, para viver com pessoas. É fácil? Não. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão da sua vida. Você vai ter que abrir mão de si mesmo. Você vai ter que abrir mão do seu descanso. Você trabalha o dia todo. Aí, às vezes, você vai fazer um pequeno grupo na sua casa, uma reunião na sua casa com algumas pessoas da igreja. Você nem quer muito, mas você precisa entender que você não está aqui, que nós não estamos aqui para gastar nossa vida, nosso tempo, nossas habilidades com nós mesmos, mas com os outros. Isso é para os dois lados, né? Tanto para quem vai discipular, quanto para quem aceita ser discipulado. Sim. Porque eu vejo a importância de discipularmos e também aceitarmos ser discipulados. Sim. Porque tem muita gente hoje em dia que não quer ouvir conselho, não quer sentar numa roda, aprender com pessoas, ouvir pessoas. Hoje em dia as pessoas estão dando meu nariz, eu faço o que eu quero, né? Sim. Então acho que isso é muito importante, a gente ter esse tempo, abrir mão desse tempo para quem pode discipular e para quem está sendo discipulado, aceitar esse discipulado, né? Aprender, evoluir, crescer com pessoas. Sim, eu falo que nós muitas das vezes ficamos ou vivemos uma época, hoje nós vivemos uma época onde nós estamos querendo viver apenas aquilo que está para nós. Mas ser discípulo é algo que é um mandamento de Cristo, né? É ide e fazei discípulos. Agora, por que a gente não quer fazer discípulo? Porque dá trabalho. É trabalho. Você vai lidar com pessoas. O que você mais ouve hoje? Ah, não, eu aqui não quero lidar com pessoas. Eu aqui não quero ser pastor porque as pessoas são difíceis. Aí dá vontade de virar para essa pessoa e falar assim, quem disse que você é fácil? Né? Exatamente. Tipo assim, você fala que os outros são difíceis, mas você é joinha, né? Legal. 100%. 100% você. Não, ninguém é fácil. Então, assim, ninguém quer discipular por dificuldade de lidar com as outras pessoas. Porque quando você vai discipular, você vai encontrar aquela pessoa que é mais vitimista, você vai encontrar aquela pessoa que é soberba, você vai encontrar aquela pessoa que é turrona, teimosa, aquela pessoa que você fala, e ela faz a mesma coisa errada toda vez, e você vai ter que gastar tempo, paciência, tranquilidade para investir nessa pessoa. Então nem todo mundo quer isso. Não é fácil. Vamos dizer que é fácil porque não é. E eu costumo falar que a gente precisa implantar essa cultura de discipulado para que as pessoas olhem para os outros e vejam, fulano de tal ainda não está 100% convertido, mas esse não é o caráter dele. Deus ainda está trabalhando nele. E não só olhe para o outro, mas olhe para si mesmo e pense, fulano de tal está sendo trabalhado, eu também preciso ser trabalhado em tal área. Então ser discípulo é isso. Eu preciso estar sendo trabalhado em algo. E pastor, o senhor é formado, Sim. né? O senhor é formado em Direito. Como é que foi a sua formação? Como é que o senhor conciliou a formação com a vida com Deus? Porque muitos jovens têm dificuldade hoje em dia. Eu já vi muitos jovens que entram para a faculdade e acabam se perdendo lá dentro, acabam se perdendo o foco de Cristo. Qual foi as ferramentas que o senhor usou para se manter firme ali nesse momento de graduação? Sim. A história da faculdade é bem interessante, né? Eu saí do ensino médio com 17 anos
e eu fiz minha inscrição no Enem para poder buscar uma profissão que eu queria. Desde os 12 anos eu queria ser advogado. E fiz a inscrição, mas não passei. E a única bolsa que sobrou para mim foi teologia. E eu estava justamente naquela época, pouco tempo depois, aí eu falei, não, eu estava na época de primeira mão, então vou fazer teologia. Mas chegou na metade, pro final da teologia, eu já não queria ser pastor. E eu sabia que se eu terminasse o curso de teologia, eu seria pastor, ou seria um caminho mais fácil. Ou Deus estava me preparando através do curso de teologia. Eu não quero dizer que você só é pastor se você é formado em teologia, mas eu acredito que Deus usou isso para poder formar o meu ministério. E aí eu terminei o curso de teologia, né, em 2012, e em 2014 eu comecei o curso de direito. E sempre foi meu sonho, eu sempre quis. Um dos fatores que me levou a querer ser advogado é para que eu pudesse ter uma segunda profissão, não ser somente pastor, mas ter uma profissão, né? Ser o que a gente chama de pastor bivocacionado, né? É um pastor que tem uma vocação para o ministério, mas também tem uma vocação fora do ministério, né? Apesar que, para mim, ministério não é só igreja. Tudo na nossa vida é ministério, né? Quando você advoga, quando você é um médico, quando você é um enfermeiro, quando você é um contador, você está exercendo o seu ministério, né? Então, assim, e aí eu fui para a faculdade. E na época eu já estava mais firme, né? Já estava mais constante na presença do Senhor. Então eu consegui vencer, primeiro, olhando para a faculdade como o meu ministério, como a continuidade do meu ministério. Entendi. Uma extensão. Né? Uma extensão do meu ministério. Eu tô aqui para poder terminar um curso que também vai me ajudar no ministério, mas a faculdade é também o meu ministério. Então eu me lembro que a gente abriu uma célula dentro da faculdade, nós nos reuníamos uma vez por semana, era muito bom. Então assim, lá nós conseguimos alcançar muitas pessoas, tinha muita gente assim que olhava para mim e falava assim, nossa, você é um cara da igreja, mas na época eu não era pastor ainda, eu acho que eu era presbítero ou evangelista, não lembro agora. Você é um cara mais tranquilo, você não é um cara soberbo, um cara que se acha de mais santo do que os outros. Porque eu sentava com eu sentava com os meus amigos da faculdade. Não é porque você é crente que você não vai conviver com as pessoas. Agora, existem limites. Você precisa saber impor limites. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a não ser influenciado, mas a influenciar. Né? Então assim, não, nós vamos para um barzinho, vamos beber, vamos não sei o que. Não, não faz parte da minha vida. A gente tem uma amizade, mas a minha amizade se limita até aqui. Pode ser? Pode ser. E aí continuar a vida diante de Cristo. Então assim, uma das formas que eu me blindei muito foi sabendo que era uma extensão do meu ministério, colocando uma célula ali para ser um momento, para ter dentro da faculdade um momento de comunhão com Deus, uma oração, uma palavra sendo ministrada, e também sabendo impor limites. Aliás, tudo na vida depende de impor limites. Então a gente precisa aprender a dizer não, que é o que a gente tem muita dificuldade às vezes. Sim. E o senhor falou que abriu, quando a gente tem um chamado, onde é que a gente vai? A gente quer adorar a Deus, quer benzer o nome do Senhor Jesus, né? Começou a adorar a Deus lá. E é interessante quando a gente consegue colocar esse limite. Porque hoje em dia eu acho que os jovens acabam perdendo esse limite. Não, meu amigo eu tenho que ir com meu amigo até certo ponto para que eu possa ser aceito no meu grupo. E bom que o senhor então já entrou com a mentalidade sabendo que aquilo ali era só uma extensão, uma expansão, né? Uma continuidade daquilo que o senhor já tinha. Uma base que o senhor já tinha, né? Isso. E que eu poderia cumprir e viver o meu propósito dentro da faculdade. Porque eu acho que a maior dificuldade dos jovens hoje é como viver o meu propósito dentro da faculdade. Usando a faculdade para você continuar a propagar o reino naquele lugar. Né? Isso não vai te impedir de você ser um bom aluno ou de ser aceito. Você não precisa ser um crente chato para poder ser crente de verdade. Não, você pode ser um cara legal, uma pessoa que está acessível, mas você precisa impor limites. Não,
E aí a pessoa sempre vai usar aquela piadinha. Ah, mas o que tem? Tem nada a ver. Não, já vai começar, né? E você precisa falar, não faz parte da minha vida. Não é o que eu quero pra minha vida. E pronto, e continuar estabelecendo a sua vida de acordo com a vontade do Senhor. E saber que isso é viver a vontade de Deus, e além de viver a vontade de Deus, isso é também agradar a Deus. Então, assim, quando você agrada a Deus nesse sentido, Deus te honra, Deus te abençoa, Deus abre portas para você, Deus cuida de você, Deus te guarda e te protege no ambiente em que você se encontra. Não é só ir para a faculdade por ir, ou por uma profissão, mas viver o propósito dentro da faculdade, viver o seu chamado dentro da faculdade, não só dentro da faculdade, seu ambiente de trabalho, sua vizinhança, todo lugar é um lugar para você viver o seu propósito. Tava pensando aqui, provavelmente muitos jovens vão assistir esse podcast, vão ver essa mensagem, talvez esteja nessa realidade, estejam cursando a faculdade, estejam com dificuldade de saber lidar. Eu vi que o senhor falou aí que o senhor já chegou lá com a base, né? Talvez isso seja uma dica também pra gente poder dar para esses jovens aqui. Já vir com, ou ter uma estrutura. Porque quem já tá se perdendo, quando qualquer caminho você aceita, né? Quando você tem muita convicção pra onde você tá indo. Então, talvez uma das dicas para os jovens permanecer firme é já tentar tá sólido no evangelho, tá cada vez mais firme com Cristo, com o seu devocional, com a sua vida com Deus. Porque senão acho que elas vão se perder, né? Não sei como é que o senhor vê esse fundamento aí. Na realidade, essa é uma fase de transição muito complexa, né? Os jovens vão ter muita dificuldade com isso. Acho que muitos jovens devem passar por esse problema aqui. Hein? Isso. Assim, o que acontece? Você sai da escola com 17 para 18 anos, né? E a cultura das escolas, pelo menos na minha época, hoje pode ser que esteja um pouco diferente, era uma cultura, assim, tranquila. Você ia para a escola, né? Fazia suas tarefas, brincava de futebol, de basquete. Depois você ia para casa, se você fizesse um estágio, você estagiava, se fizesse um curso, você fazia um curso, né? Quando você entra na faculdade, é uma realidade totalmente diferente. Por quê? Na faculdade, você não vai só lidar com pessoas da sua mesma idade. Você vai lidar com pessoas mais velhas, que já foram casadas ou que são casadas. Pessoas que têm experiências sexuais, com bebidas, com drogas, com tudo, com festas. É uma liberdade você ir na faculdade. É uma liberdade que você não tinha quando você estava na sua escola. Porque na sua escola, a pessoa da sua idade não tem tantas experiências assim. Então, quando você chega na faculdade, essas pessoas têm mais experiência e aí elas começam a falar, e é aquela palavra de encantamento da serpente, né? Podemos dizer assim. E às vezes isso quer te ludibriar. Então, quando você chega na faculdade, ter uma vida com Deus antes de chegar à faculdade é mais importante. Ter uma base sólida é mais importante para você não para você lidar com a sua liberdade de maneira bíblica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nem tudo eu posso usufruir, porque não faz parte de mim, não faz parte do meu propósito. Então, eu acredito, você jovem que está nos assistindo, que está vivendo essa fase de transição, primeiro, entenda algo. Você está ali para viver o seu propósito. Que a gente tem mania de separar ministério, vida com Deus de vida secular. Não, isso tudo é uma vida só. Você só tem uma vida. E tudo que permeia a sua vida deve ser feito para a glória de Deus, deve ser feito para agradar a Deus. Então, o que eu tenho para te dizer? Entenda que é uma extensão do seu propósito. Segundo, entenda que você precisa estar alicerçado em Deus para poder estar vivendo o seu propósito naquele lugar. Um exemplo bíblico disso é Daniel. Está na Babilônia, mas não se conforma com a Babilônia. Está na Babilônia, mas mesmo que o decreto seja baixado para ele não fazer, ele sabe quem ele é e ele sabe o que ele deve fazer, porque se ele não fizer, se ele não orar, se ele não buscar intimidade com Deus, ele vai ser corrompido. Então, eu sei que às vezes os afazeres vão atarefar, tem que trabalhar, tem que fazer faculdade, mas sempre reserve um tempo para buscar a Deus, para você se fortalecer diante das adversidades, das propostas que virão para a sua vida durante a sua faculdade. Então, é interessante e importante ver isso. Eu tava pensando aqui, só comentando aí, e é interessante também a gente ter uma rede de apoio que fortaleça os nossos valores. É porque como se fosse o seguinte, você vai para a faculdade, lá você vai ser bombardeado com um monte de princípios e valores totalmente diferentes do seu.
E aí a igreja tem que ser esse fundamento, essa reunião, um grupo discipulado, frequentar alguma atividade com pessoas que vão, tipo, colocar valores do reino, valores de Cristo. Porque o que acontece é que a gente é bombardeado aqui. E a gente, primeira coisa que a pessoa deixa quando vai pra faculdade, já diz que não tem mais tempo, né? Ah, agora eu tô cheio de trabalho, tô cheio de coisa pra fazer, não tenho mais tempo de ir pra igreja. E acha que isso aí não vai fazer falta. Mas na minha visão, eu acredito que faz, porque esse grupo aqui vai te fortalecer pra você não cair na lábia daquilo que o senhor comentou aí, né? Daquele outro grupo que quer te seduzir, que quer te levar. Então, acho que esse foi o que o senhor falou. O discipulado aqui, esse grupo, é muito importante para te fortalecer, Sim. né? Sim, ter sempre olhar para o seu líder, né? Olhar para o seu pastor, olhar para alguém que você tenha como referência, para que ele possa te ajudar durante esse momento. Porque o problema é o seguinte, é que quando você é jovem, você acha que você é independente, você não precisa de ninguém, né? Então, assim, o não precisar de ninguém é uma mentira, na realidade. Porque você vai precisar para aconselhar, para acompanhamento, para tudo mais. Então, qual é a minha ideia? É ter essa rede de apoio, é estar com essa liderança consolidada, tendo um acompanhamento, conversando, tendo reuniões periódicas, falando dos seus desafios na faculdade, né? Procura alguém que é formado, que passou por uma faculdade também e conversa com essa pessoa. Olha, eu tô tendo desafio, a minha faculdade tem sido muito difícil, eu não tenho conseguido organizar meu tempo para Deus, como é que você fez isso? Procure alguém para falar, olha, tenho recebido propostas dentro da faculdade que são difíceis, como você conseguiu vencer isso? Né? Procure pessoas que lhe ajudem, né? Porque na multidão de conselhos há sabedoria, sim, não é o que o Provérbios falou. Então, assim, quer viver uma vida santa, quer viver em temor ao Senhor e em sabedoria, procure pessoas que tenham essa experiência, ou que até não tenham essa experiência, mas que tenham bagagem espiritual e que você pode virar para essa pessoa e falar assim, estou precisando de alguém para orar comigo a respeito da minha faculdade. Estou precisando de alguém para orar comigo a respeito do meu relacionamento. Estou precisando de alguém para orar comigo a respeito da minha profissão. A gente precisa criar... A gente acha que viver no secreto é viver sozinho orando com Deus. É lógico que a gente precisa ter o nosso tempo com Deus. Sim. Mas às vezes a gente vai precisar de pessoas para estar conosco, para nos ajudar. Eu sempre falo que na Bíblia existem mandamentos mútuos. O que é isso? Uns aos outros. Toda vez que você lê uns aos outros na Bíblia Sagrada, isso está dizendo o quê? Você depende do outro. Para quê? Para ser cuidado, para suportar, para se sujeitar, para confiar, para perdoar, para consolar. É o que os textos bíblicos falam sobre isso. Então, a Bíblia nunca foi para nós vivermos sozinhos. Sempre foi para nós dividirmos com alguém essa mesma vida. E comunhão é isso, né? Comunhão é, eu divido com o Elton a minha vida e eu sei que eu posso confiar nele, ele vai orar comigo, e isso vai acrescentar e me ajudar nas fases da minha vida. Então, você que é jovem, não passe por nada sozinho. Isso eu tô falando relativo a tudo na sua vida. Relacionamento, profissão, faculdade, início de casamento. Né? Tem muitos casais que no início do casamento, jovem que se casa no início do casamento, que se perde da presença de Deus. Por quê? Porque acha que já sabe o que é casamento, às vezes nem passou por um curso de noivos, né? E aí tá lá enfrentando uma dificuldade sozinho, e quando se vê, tá distante da presença de Deus. Eu costumo dizer, até citei aqui no outro podcast, que a gente pode meio que roubar na vida, assim, sabe? Como assim? Eu posso pegar a sua experiência como pastor e aprender para que eu evite alguns erros que o senhor talvez cometeu ou chegue mais rápido no lugar que eu quero chegar. Eu posso aprender com um casal que tem 30 anos de casado, erros para mim não cometer no meu casamento que é novo, um exemplo de quem começou a casar agora, entendeu? Então acho que isso é importante, é o que você falou, a questão de ouvir conselhos, né? De você ouvir, você aprender a sentar, ouvir e aprender com essas pessoas experientes. Isso é muito importante demais, em todas as áreas. Tanto na área sentimental, espiritual, financeira, isso é muito importante. E o senhor comentando aí sobre a importância de ter uma rede de apoio, Daniel fez isso, né? Daniel podia ter orado sozinho, mas o que ele fez? Chamou os amigos dele ali, ó, vamos orar comigo. Ninguém interpreta o sonho do rei lá, vamos orar que Deus vai me revelar aqui, para Deus nos revelar. E aí ele chamou aqueles amigos e oraram juntos. Então isso é importante, você ter amigos de oração, pessoas para te ajudarem na caminhada, né? Isso é importante. Espero que os jovens tenham aprendido aí e guardado com esses conselhos, tá, pessoal? Pastor, o senhor hoje está pastoreando uma igreja local? Tem quanto tempo o senhor está pastoreando lá? Sim. Em 2019,
outubro de 2019, o meu pastor presidente me convidou a pastorear uma igreja. Essa igreja estava começando do zero, não tinha ninguém ainda, e eu e a minha esposa estávamos sendo enviados até esse local. Havia uma promessa de construção de uma igreja, né? A igreja seria construída, mas nós começamos ali em primeiro culto, dia 22 de novembro de 2019, e uma tenda que tinha lá no lote vazio, e eu me lembro que a gente ia para lá domingo mais cedo, arrumava toda a tenda, colocava as cadeiras, limpava, deixava organizado para receber as pessoas à noite. E aí de repente a gente chegava, tava tudo molhado, tudo sujo, porque era época de chuva, poeira, tinha que reorganizar tudo de novo. E aí desde essa época nós estamos à frente dessa igreja. Tivemos várias fases, né? Depois nós fomos para dentro de uma sala, depois nós fomos para dentro do templo sem ter sido construído. O primeiro culto que nós fizemos dentro do templo sem estar totalmente construído foi no dia 8 de março de 2020. E eu me lembro como se fosse hoje, que foi era Dia Internacional da Mulher, então nós fizemos uma programação especial para as mulheres. E a igreja estava muito cheia. E quando foi dia 12 de março de 2020, estoura a pandemia e precisa suspender os cultos. E eu nem conhecia todo mundo que estava na igreja. Eu tinha uma dificuldade muito grande porque ainda não tinha contato. Estava começando a criar esse relacionamento. Eu fui orar a Deus, falei, Deus, o que eu faço? E aí o Senhor me deu uma estratégia. Eu tinha alguns telefones de algumas dessas pessoas. Então eu passava o sábado de 9 horas da manhã até 10 horas da noite ligando de vídeo. Eu marcava durante a semana para essas pessoas e liberando uma palavra sobre elas, orando com elas por vídeo no WhatsApp e convidando elas para transmissão no Instagram, que tinha já o Instagram na época. Eu usava o meu pessoal, ainda não tinha o da igreja, para poder elas participarem do culto que eu transmitia de casa. E aí foi dando certo até que em maio de 2020 houve a liberação para cultos presenciais, com várias limitações, né? Vocês sabem disso. E nós começamos o trabalho ali mais profundo de conhecer as pessoas e de ter as pessoas já com o templo pronto. E aí a igreja fica aqui no Parque Marajó, no Valparaíso de Goiás. É uma igreja que é uma Assembleia de Deus, né? É Ministério de Madureira, e nós estamos ali com o intuito única e exclusivamente de proclamar Jesus para aquela comunidade, de glorificar a Deus através dos nossos serviços, da nossa contribuição para cada uma das pessoas que chegam até ali. É um prazer, né? A minha primeira experiência pastoral de fato à frente, né? Como pastor líder local. Como pastor líder local. Já fui vice-pastor, já fui auxiliar, mas nunca tinha sido pastor dirigente. Então comecei já com um desafio enorme e Deus tem nos ensinado, porque eu não sei de tudo, né? Tem experiências que eu não vivi. Então, assim, Deus tem me ensinado muitas coisas através desse tempo. Tem sido uma escola para nós, podemos dizer assim. Acho interessante compartilhar e ouvir uma história assim, porque a gente que é líder, a gente vai passar por dificuldade. Às vezes a gente olha para a igreja e vê, nossa, a igreja tá grande, tem pessoas ali, mas ninguém sabe a labuta que foi, né? A gente tem o evangelho hoje aqui livre pra gente poder ouvir a mensagem, para poder ler a palavra, mas ninguém vê quantas pessoas tiveram que derramar sangue, suor, lágrimas, né? A Assembleia de Deus, quando a gente for ver a história da igreja, a gente vai ver que eles sofreram para poder que o evangelho fosse pregado. Então, hoje a gente vive uma liberdade que realmente foram graças às pessoas que passaram por dificuldades. E eu acredito que as dificuldades, elas nos fortalecem. Então, falando para líderes aqui, eu acredito que para líder que está passando por alguma dificuldade ou que está pensando em desistir por algum problema, a palavra aqui é permaneça firme, né? Permaneça constante, porque eu acredito que as dificuldades vêm para te dar um relacionamento maior com o seu Deus e ele te dá a saída, né? Eu ia até te perguntar quais são os maiores desafios, mas o senhor já citou aqui alguns. Esse aí mesmo, essa estratégia que ele te deu de ligar para as pessoas e marcar presencial na chamada, foi uma estratégia que eu acho que a nossa mente humana talvez não seria capaz de pensar e encaixar certinho, né? Porque o senhor viu que encaixou perfeitamente, deu tudo certo e foi uma ferramenta que Deus te deu. Então, quando a gente passa por dificuldades, a gente também amadurece, né? Eu acredito que se a gente for viver somente de coisas boas, a gente se torna filhos mimados. Sim. Pode falar. É interessante, né? Porque o apóstolo Pedro, na sua carta, ele fala, né? Fiquem felizes por passar por provações.
E esse texto, às vezes, ele faz com que nós não entendamos ele completamente. O apóstolo Paulo pedindo para a gente ficar feliz por passar por provação, mas no contexto desse texto bíblico, ele está querendo dizer o seguinte, fiquem felizes por passar por provação, porque é a provação que vai te aperfeiçoar, é a provação que vai te amadurecer, é a provação que vai forjar o seu caráter. O problema é que nós vivemos uma época onde nós não queremos ter problemas, não queremos ter provações, não queremos ter tribulações, não queremos ter dificuldade. Nós, inclusive, usamos o evangelho como uma oportunidade de alcançar tudo que nós queremos e não passar por problemas. Pensamos que o evangelho é uma vara de condão, que nós vamos ficar bem quando nós aceitamos Jesus, mas, na realidade, o evangelho é um convite a sofrer por causa de Cristo. Então, quando Jesus fala e ser-me-eis testemunhas, ser testemunhas significa, vem do grego martírio, significa sofrer, dar a sua vida, entregar a sua vida, abrir mão do seu eu pelo evangelho. Então, existem muitos desafios, mas nós precisamos entender. E não é fácil. Não pense você que está nos assistindo que eu estou aqui. Não, o pastor Davi, nossa, que está falando aqui, está tudo perfeito e tal. Não, eu tive que aprender. Eu estou aprendendo ainda a olhar para as provações como a oportunidade de Deus manifestar a sua graça, o seu favor, o seu poder através disso. Então eu tenho certeza que você que está nos assistindo, eu passo por dificuldades. Às vezes eu preciso reconfigurar meu cérebro, podemos dizer assim, para poder entender. Eu preciso entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, independente do processo que eu tenha que passar para viver essa vontade de Deus. Isso é importante demais, né? Ô, pastor, obrigado por esse momento aqui, por essa conversa, por essa troca de experiência, ter compartilhado conosco a sua história, tá bom? Fiquei muito feliz, espero que o pessoal de casa tenha aprendido coisas também e guardado essa história. E brigadão por ter vindo aqui trocar essa experiência com a gente, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado, foi muito bom, prazeroso dividir, falar de reino é algo que me move, eu amo demais, flui, né? É uma coisa que vai andando, vai caminhando. E eu amo falar sobre a palavra, sobre o reino de Deus. Então eu que agradeço o convite, me sinto honrado. Espero que você que nos acompanhou durante esse podcast, que você possa ser edificado. O propósito aqui é que Deus seja glorificado, que você seja edificado, conhecendo um pouco mais de Cristo e não apenas da minha pessoa, mas um pouco mais de Cristo, porque Ele é a essência de tudo. Quero mandar aqui um abraço para minha esposa, pastora Suelen, o amor da minha vida, para minha filha, que é um presente de Deus para mim e para minha esposa. E quero dizer que o que nós temos vivido hoje seria impossível se a minha esposa não tivesse aceitado o desafio de caminhar lado a lado comigo, de aceitar o meu chamado e de viver comigo esse chamado. E eu tenho certeza que a Liz não vai ser diferente, não. Então que Deus abençoe vocês. Eu amo muito vocês. Obrigadão, viu? Pessoal, e você que nos acompanhou até aqui, deixa aqui seu comentário, fala o que você achou de importante, o que mais te marcou, tá bom? A gente quer ouvir um pouquinho você. Curta esse vídeo também, tá bom? Para que o YouTube entenda que é relevante e mande cada vez mais para pessoas. E compartilha aí nas suas redes sociais, no grupo, no Instagram. Mande esse link aí, eu tenho certeza que algum tema que foi abordado aqui pode edificar pessoas e você pode ser esse missionário de mandar essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Fique com Deus aí e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.